Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um comparativo aqui dos aplicativos exclusivos apenas de canais ao vivo, tá? Então que fique muito bem claro, a gente não está pontuando nenhum aplicativo que tenha filmes e séries junto com os canais, tá bom? Então é o seguinte, eu peguei uma listagem aqui dos principais aplicativos que tem no mercado, inclusive alguns deles muito novos, tá? Então, explicando aqui a minha tabela de comparativo, então a gente tem o nome dos aplicativos, a quantidade de canais, tá? Enfatizando aqui que o Google TV, ele não tem uma informação precisa da quantidade. Eu fui canal a canal fazendo uma contagem, então pode ser que talvez eu tenha me confundido ali, um, dois, né? Então eu coloquei aproximadamente 190, tá? Ahn, então aqui, a quantidade de canais adultos, né? Se possui canais legendados, né? Canais 24 horas, a quantidade de fontes, tá? O que que seria as fontes, né? Seria canal HD, Full HD, UHD, né, o 4K. Você tem tabela de jogos, tá? Você tem tabela de esportes. Você tem o pré-EPG. O que que é o pré-EPG? Que eu considero? É quando você está na listagem de canais, que você está baixando ali, e ele aparece já debaixo do canal a programação que está passando, tá? E o EPG é o que eu considero a parte do lado, que quando você entra no canal, você coloca para o lado, que ele vai aparecer toda a programação daquele canal, seja no momento que você está atual, quanto para frente, quanto para trás, tá bom? E o playback. O playback, no caso, é aqueles conteúdos que já passaram, que existe a possibilidade de você reproduzir ele mesmo numa data futura, tá? Então é isso, tá? Então os nossos comparativos aqui, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar uma coisa. Aplicativo de canais, só de canais, ou aplicativo de canais com filmes e séries, o grande tendão de Aquiles são os canais, tá? O que vai determinar um aplicativo ser bom, né, aos meus olhos, obviamente, existem um acumulado de coisas, uma série de variáveis, tá? Mas assim, pegando desses aplicativos que nós temos de mercado hoje, todos eles são muito recentes, tá? O mais antigo que a gente tem aqui, se não me falha a memória, deve estar um pouquinho mais de 6 meses, que deve ser o Nexa TV. E os demais, assim, tá coisa de 1, 2 meses, TV mais Express, até enfatizando que o TV mais Express não é o TV Express de antigamente, é outro servidor, outra equipe. Então, se você tem um código, alguma coisa, não vai conseguir utilizar dele, do falecido, tá bom? Então vamos lá, gente. Então aqui, as coisas que eu pontuei. Em quantidade de canais, o TV mais Express é o que ganha na liderança. Adultos, TV mais Express. Legendados. O Google TV tem, mas ele não tem uma categoria só de legendados. Você tem que ir diretamente no canal e você colocar a legenda naquele canal. Mas ele tem com algumas ressalvas que não são todos, tá? Como os legendados, né, se você entrar numa categoria de legendados, de outros aplicativos, você não tem todos. Você tem só os principais ali, principalmente os de filmes ali e variedades, tá? Vamos lá. Fontes. O que se destacou aqui seria o TV Mais Express com 4 fontes e o Nexa com duas, ressalvando que são dois principais canais, não são todos. O painel de jogos é aquilo que ele vai visualizar ali, o que está passando de jogos, o que já passou, o que tem para frente, para trás, né? Tabelas de esportes, quando eu falo tabela de esportes, não é tabela de jogos, é tabela, por exemplo, do NBA, de vôlei e assim por diante, tá? Isso contém playback, tá? Então, aqui, quem sai na frente é o Bonito TV, né, com mais de 5 dias, com algumas ressalvas aqui, pode ter canais que tenham um pouco mais, pode ter canais que tenham um pouco menos ali por volta de 5 dias, e tem canais que não tem. Então a gente considera que os principais canais têm mais com algumas ressalvas, tá bom? Então, no mais é isso, tá? Então, o comparativo deles é exatamente esse daqui. O que que eu, Leonardo, considero muito importante, os pontos importantes de quando a gente vai buscar um aplicativo de mercado. É um aplicativo que ele tem que ser leve, é um aplicativo que ele tem que ter um suporte ativo, né? Ele tem que ter um suporte que ele atende todas as demandas, que ele ouve a revenda, que ele faz melhorias, que ele está sempre trabalhando naquele aplicativo. Ele não é um aplicativo simplesmente que está caro no mercado, esquecer ele lá e está querendo só receber dinheiro. Então, assim, claro, obviamente, eles têm que fazer investimento e para isso a revenda precisa colaborar com vendas, e aí, né, tem todo um ritmo por detrás disso, mas não é o X da questão. Mas assim, a estabilidade dele tem que ser muito boa, né? Ele tem que ser um aplicativo atualizado, acompanhar as demandas de mercado, né? Ele tem que ser um aplicativo moderno, ele tem que estar junto com a demanda da atualidade, né? Então, por exemplo, se a gente tem muitos usuários que acompanham, por exemplo, futebol, então a gente tem que ter um aplicativo que tem um painel de futebol. Ah, Léo, mas tem muito aplicativo que não tem, realmente, tá? Mas são aplicativos que a tendência, não estou falando que é uma via de regra, mas a tendência é de que sejam aplicativos que eles não queiram investir demais. Então, isso pode ser um sinal de que em algum momento talvez deixe você na mão, tá? Por isso que nós colocamos aqui. E frequência de problemas, tá? Por que isso? Frequência de problema? Porque a gente precisa acompanhar para saber se o seu aplicativo dá muito problema. Se ele dá muito problema
é uma coisa muito recorrente, é o mesmo problema com recorrência, isso é um agravante, tá? Se são problemas diversos, por exemplo, em um momento aconteceu um problema, outro aconteceu outro, tudo bem, né? Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Nenhum deles é 100% perfeito, tá? Mas se você tem um suporte ativo, isso é resolvido rapidamente e você sente menos, tá? Mas tem uma das coisas que eu, Leonardo, eu considero como muito importante, e eu vou explicar para vocês, é a fonte. Por que a fonte? Porque a fonte é o seguinte, imagine que você, se você estiver assistindo um filme, você existe uma forma, por exemplo, se der problema num canal e você só tem uma única fonte, você não tem para onde recorrer, né? Quer dizer, na verdade você tem para onde recorrer. Você consegue de diversas formas abrir um aplicativo de filmes, enfim, né? E assistir aquele determinado filme que você estava assistindo. Mas isso é uma programação ao vivo, entendeu? E aí, dependendo do problema, isso reflete também no playback. Se você não conseguir assistir ao vivo, lá no playback também você não vai conseguir. Ele vai apresentar o looping, ou ele vai, não vai aparecer nada. Então, assim, o grande tendão de Aquiles é justamente isso. Então, por exemplo, futebol, jornal, entendeu? Esses programas ao vivo é o que, assim, eles não podem. Imagina se você tem uma única fonte e dá problema nessa fonte. Você não vai conseguir assistir aquilo, nem agora nem depois. O ideal é que você tenha um aplicativo que ele tenha pelo menos duas fontes, porque deu problema numa fonte, você pode ir para outra fonte, tá? Pode ser talvez que não tenha uma resolução tão boa, mas ok, pelo menos consegue assistir, né? Você não perde aquele teu entretenimento, né? E com a ajuda do suporte ele vai fazendo os devidos reparos, tá? Então assim, gente, eu coloquei, né, visualizando tudo isso que eu falei agora, eu coloquei dois tipos de perfis aqui. Um tipo de perfil um pouco mais conservador e um pouco mais ousado. E eu já vou explicar o porquê, tá? O tipo de perfil conservador é um tipo de perfil que é uma pessoa que está procurando, por exemplo, um aplicativo que tem muito tempo de mercado, que ele tenha pelo menos umas duas fontes, né, para ele poder, né, um aplicativo que ele tem pelo menos o básico de funcionamento dele, tá? Porque assim vai evitar, né, vai assim conforme o histórico dele, a probabilidade de que você tenha os problemas recorrentes é pouco, entendeu? Neste caso, né, a gente sugere um aplicativo. Nesse caso, a gente sugere o aplicativo Nexa TV, tá? Justamente pelo tempo de mercado dele, por ele ter pelo menos duas fontes, ele tem um mínimo ali, né? Principalmente questão de painéis, de playback e assim por diante, tá? E para aquele perfil de pessoa um pouco mais ousada, né, que procura os melhores recursos a qualquer custo, né, sabendo de que, como é um aplicativo muito recente de mercado, pode acontecer alguns determinados problemas, tá? Talvez com um pouco mais de frequência que um aplicativo que tem maior tempo de mercado, um aplicativo que a gente não sabe como que vai ser a aceitação do público, né, a massiva do público entrando dentro desse servidor, se o servidor de fato ele vai aguentar toda essa massiva, tá? Então, assim, nesse tipo de perfil que está procurando o melhor de tudo, né, e sabendo de que pode correr esse tipo de risco, a gente faz uma outra sugestão. Neste caso, nós sugerimos o TV Mais Express, tá? Se a gente observar, ele é o que tem os maiores, vamos dizer assim, recursos, né? Então, assim, gente, fazendo uma reta final de tudo isso que nós falamos aqui, né? Tudo depende da sua necessidade e o que você considera como importante, tá? Se você é um tipo de perfil um pouco mais conservador, nós sugerimos que você vá diretamente para o Nexa. Aí você vai falar assim, Léo, mas por que você vai para o Nexa se o Bonito TV ele tem mais canais, ele tem mais tudo, por exemplo, até inclusive quantidade de playbacks, né? É, ele tem painéis de, enfim, tem o pré-PG por um único fator, fonte e tempo de casa. São essas duas coisas que foi o determinante disso daí. Então, se você é uma pessoa que quer o melhor de tudo, sabendo de que pode correr um determinado risco, dá para se arriscar ali diretamente no TV Mais Express, tá? Assim, uma coisa só que a gente sugere para os nossos clientes, sempre. Eu sempre sou transparente com todos os meus clientes, como eu estou sendo com vocês aqui. Não comprem quantidade de meses grandes de contratação. Um, dois, no máximo três. Por quê? Primeiro, você não sabe como que vai ser a estabilidade disso, a qualidade disso lá no futuro, tá? Outra coisa, a gente não sabe como que vai ficar esse, entre aspas, esse ranking, né, daqui 2, 3 meses, né, ou sei lá, daqui 6 meses, daqui um ano. Então, se você contrata um aplicativo em 12 meses e o teu aplicativo começa a dar muito problema, de duas uma. Ou você vai ter que se sujeitar a ficar com aquele aplicativo por 12 meses, porque ele já fez um investimento, ou você vai ter que fazer um novo investimento de um novo aplicativo. Então, assim, eu não considero uma boa prática, mas, enfim, tem gente que prefere, pela questão de incômodo, de ter que ficar todo mês pagando, de esquecer e assim por diante, tá?
Mas assim, eu sei que é chato, mas eu acho que ainda é um processo mais seguro pra gente, tá? Então é isso, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do comparativo, tá? Se vocês puderem se inscrever no canal, colocar um comentário se vocês gostaram, não gostaram, se vocês têm alguma sugestão, tem algum tipo de conteúdo que vocês querem que a gente traga aqui pro canal, tá? A gente já fez comparativo, acho que duas ou três vezes de aplicativos exclusivos de filmes e séries, dá uma olhadinha no canal que tem bastante coisa, tá? E se você está procurando uma revenda de qualidade, né, com confiança, né, especializado tecnicamente, que vai entender a tua necessidade e te trazer o melhor conforme aquilo que você está procurando, eu vou deixar meus contatos aqui na tela, tá? E você entra em contato com a gente para a gente poder estar ajudando vocês, tá bom? Então, gente, no mais é isso. Fique com Deus, um abraço e até mais.